Enfim, só para vocês ficarem cientes, teve essa reunião hoje com a Pimenta, o senhor Matheus, com o líder da PF e a general e o chefe da polícia de outro servidor também. Foi definido, foram definidas áreas onde a gente vai atuar todos os dias, isso é obrigatório, com o risco do não cumprimento da ordem, eu perco a gestão. Foi desse jeito que foi falado. Se essa ordem não for cumprida, significa que eu não estou obedecendo. Isso não foi diretamente para mim, tá? Foi para todo mundo. Por exemplo, hoje eles sabem que é uma situação delicada para nós devido à possível invasão. Porém, assim que for confirmado que não haverá invasão, a gente vai atender os QTH que eu mandei para vocês lá no DC. Eu tô com o meu DC aqui puxado na minha tela, eu vou falar, né, infelizmente agora eu tenho que fazer o que o John falou. Cadê o John, hein? Fala nele. Eu agora vou ter que ficar aqui administrando, não tenho como ficar indo para as operações, vou ter que liderar daqui da base. Com esse tanto de responsáveis, falei responsáveis, tá? Não disse irresponsáveis, não. Com esse tanto de responsáveis que eu tenho aqui na base, cada um vai atuar em uma área. Na base ficará somente um coronel, junto comigo aqui, e uma guarnição de serviço para ficar tanto na P1 para ficar tanto na P1 quanto no cofre 2, que é a nossa prioridade. A gente vai atender todas as demandas que a PF atende, certo? Todos os QTHs vai ter pelo menos uma viatura nossa. Em caso, eu mandei também lá no DC, eu mandei também, em caso de ausência da polícia, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, com o armamento, para vocês passarem isso para os outros, para os outros militares, já que são vocês que vão ficar na frente das equipes, certo? Por exemplo, como é feita uma abordagem em Nárnia. Deixa eu achar aqui uma pistola. Eu acredito que todo mundo sabe, mas eu vou mostrar para vocês aqui só para ter uma noção mais ou menos. Desceu da viatura, certo? Desceu da viatura. Vou chegar aqui no Brian. Vou apontar minha arma para ele. Vou apontar minha arma para ele e vou falar para ele, cidadão. Não, calma aí. Baixa o braço. Baixa o braço. Espera só um minuto aí. Tá, pera aí que eu vou falar com vocês agora. Então, aí aqui nesse momento, mandei o cara encostar na parede. Vou chegar para ele cidadão ou falo o nome do cara, entendeu? Mas cidadão eu acho que é o mais fácil. Camarada pode ser utilizado. Palavras que não sejam desrespeitosas, entendeu?
Não pode chegar com aquelas abordagens truculentas, vagabundo, essas coisas, isso não existe. Encostou no suspeito, cidadão, o senhor encosta na parede, coloca sua mão para cima. Isto é uma abordagem de rotina, certo? Nesse momento, o cara vai ser revistado, né? O cara levanta a mão, Brian. Já deu o comando, você agora levanta a mão. Vamos supor que o Brian me obedeceu. Se ele me obedeceu, eu não preciso mais disso aqui, ó. Ele já tá com a mão para cima, eu continuo com o meu armamento na mão, porém sem apontar para o cara, certo? Nesse momento, se for o EB que fez a abordagem e mandou o cara se encostar e levantar a mão, nesse momento chama o PF, certo? Chama o PF, fulano de tal da PF, pode fazer o procedimento de revista. Isso tudo tem que ter diálogo, é para gerar o RP. Tem que ter diálogo, vai falar para nós vamos falar para a pessoa, vamos falar para a pessoa dos direitos dela, se for o caso, mas isso aí é a PF que vai fazer. Então, mas se a PF não fizer, nós temos que estar preparados para isso. Fez o procedimento, tá, beleza. Vamos supor agora que o cara não me obedeceu, certo? Dei o comando, não tem uma viatura da PF aqui. Calma aí, não me obedeceu não. Continua com a mão para cima, Brian. Desculpa aí, eu errei aqui. O cara me obedeceu tudinho, só que não tem uma viatura da PF aqui no momento. Aí vocês vão informar vocês ou qualquer major que vocês vão passar esse treinamento para sua equipe. Não é uma equipe fixa, tá? Todos os dias serão separados esses QTHs e eles vão ter que aprender na prática. A gente vai poder fazer um treinamento, tudinho, mas a maioria das coisas eles vão aprender na prática. Tem que ter voz de comando, sem brincadeirinha no VoIP. Nesse caso aqui, ó, o Brian me obedeceu, eu desinstalei a pistola, não preciso ficar apontando para ele, e eu vou informar para ele, senhor Brian, eu estou solicitando uma viatura da polícia para fazer o procedimento de abordagem com o senhor, procedimento de revista, eu peço que o senhor aguarde nessa posição, certo? Ou nessa posição, ou com as mãos para baixo, não tem problema, desde que o camarada fique parado aí, entendeu? O cara ficou parado na posição, beleza, obedeceu, seguiu o RP, paciência. Aí, nesse momento, depois que você falar para ele que vai chamar a polícia, vocês ou um major que vocês designarem vai falar no barra D e vai chamar a polícia. Mandou no barra D, QAP polícia, QAP PF. Olha, o John tá falando comigo, mas ele não tá aqui, pô. Chama ele aí, por favor. Eu vou repetir tudo pro John, não. É, enfim, nesse momento, cidadão, é, eu estou, eu estou nesse momento chamando a PF. Eu peço que o senhor aguarde, nessa posição que o senhor está. E assim que eles chegarem, eles vão fazer a revista com o senhor. Pronto, fechou a nossa parte, fechou aqui. Se esse camarada fugir, a nossa equipe vai atrás dele e vai poder atordoar ele, certo? Atordoou o cara, caiu no chão, não faz mais nada. Não é para matar o cara. Atordoou, ele caiu no chão. Fala com ele, cidadão, obedeça. É melhor o senhor cumprir as ordens, senão o senhor vai ser preso. Tentou fugir de novo, a gente vai atordoar ele de novo. Chegou a PF, a gente manda prender. Beleza. Se por acaso acontecer mais de duas vezes, pode baixar o braço, Brian. Se acontecer mais de duas vezes e, e a PF não chegar, a gente vai partir para a força bruta, que seria usar a nossa arma de fogo em caso de fuga e o cara vai acabar morrendo, certo? Nós somos a lei, como eu já falei para vocês, nós somos a lei, nós temos autorização para matar quando for necessário. O que não pode é a gente utilizar essa autorização para abusar do nosso poder, certo? À vontade. Então,
Alguém não entendeu o que eu falei até agora? Se vocês não estiverem entendendo, gente, tem que me falar, porque isso vai custar caro. Se esse procedimento for feito de forma errada, prejudica o bebê todo. Então, se vocês não estiverem entendendo, tiverem com alguma dúvida, me pergunta, a hora é agora. É o procedimento de abordagem que eu mandei lá no DC, John. Vocês vão chegar no local, informar para o cidadão que ele está sendo abordado, abordagem de rotina, chama o PF e faz a abordagem. Se a PF não estiver lá ainda, informa para o cidadão que vai chamar a PF e ele precisa aguardar ali. Se ele não cumprir a ordem, se ele tentar fugir e a polícia chegar, a gente prende ele, atordoa e prende ele. Se ele não cumprir, mas isso não tinha na outra cidade, Jota. Isso não tinha, isso foi de hoje, entendeu? O procedimento é o mesmo, porém as regras são de hoje. Então, se vocês tiverem dúvida, isso, cada equipe vai ter um chefe. Se eu não tiver a quantidade de coronel suficiente para todos os QTHs que a gente vai precisar atender, aí eu vou mandar major no lugar. Mas aqui na base não ficará mais dois major, dois coronéis. A não ser no término do expediente, quando todos vão estar aqui. Ou em casos específicos de um coronel está fazendo recrutamento e o outro está tomando conta da base. Mas isso aí a gente pode analisar depois. Pode falar, John. Sobre essa questão aí, é, teria como diminuir mais a quantidade de gente na abordagem para um cara só? Porque, tipo, em todas que eu fui em duas, né? Mas as duas que eu fui, sempre foi assim, desse jeito aí. E eu acho que é muito confuso na hora de fazer, é muito civil do lado. Acho que poderia fazer só com o pessoal da abordagem, né? Só lá na hora. Porque vai todo o camboio para um cara só. Aí fica Calma aí. aquele ninho todo lá. Não, isso aí só prova que você não viu o que eu mandei lá no DC. Não vai ter mais aquele tumulto num lugar só. Cada equipe vai para um lugar, entendeu? Cada equipe vai para um lugar. Se precisar prender alguém, o correto é ter viatura lá em condições. O correto é ter viatura em condições. Porém, tem que ter viatura naquele lugar. Porém, se não tiver viatura da PF naquele local, se não tiver viatura da PF naquele local, vocês ou um major que vocês autorizarem, quem vai fazer essa autorização é vocês, não sou eu. Não vou ser incomodado com isso de pode e não pode. Se vocês autorizarem, se algum major falar no barra D, eu vou entender que vocês autorizaram, entendeu? Então, é vocês que decidem. Recrutamento, também a mesma coisa. Eu não vou mais dizer para vocês, hoje tem recrutamento, hoje não tem recrutamento. A responsabilidade do recrutamento é da Milena. Ela vai dizer quando tem recrutamento, porém, com isso surge a obrigatoriedade de sempre ficar analisando a nossa lista de membros. Se tiver muito baixa, viu a necessidade de abrir recrutamento, abre recrutamento sem precisar que eu autorize, tá? Mas como o assunto não era esse ainda, vou voltar para essa parte de abordagem. Por que eu estou tocando no assunto de abordagem? O EB faz do meu jeito, então o EB está fazendo do jeito correto. Porém, a gente tem um pequeno problema com a PF, que como os caras não são militares, eles têm uma dificuldade de tratar como militar, entendeu? Mas eu vou ajudar o Endres também nessa questão. Se ele quiser, eu até falo pro pessoal lá, entendeu? Ou a gente dá uma, sei lá, faz alguma coisa. Porque a maioria ali é garoto, entendeu? Os caras não tem pulso firme para falar. Mas o procedimento é mais ou menos igual a polícia faz na rua. Apontou a arma pro cara, cidadão,
coloca a mão na cabeça, encosta na parede, o senhor, o senhor será abordado, o senhor será revistado. Isso aqui é uma abordagem de rotina. Isso tudo tem que ser passado para o cidadão, porque o cidadão não é criminoso. Até então, ele não é criminoso, entendeu? Então, ele tem o direito de ser tratado com respeito, certo? Até o preso tem direito de ser tratado com respeito. Então, não existe essa truculência como houve ontem, que eu chamei a atenção do escrivão da PF, só que eu não vi quem era o cara. O cara desceu da viatura, saiu correndo, meteu o cacetete no cara. Por isso que gerou aquele tumulto, entendeu? Então não existe isso. Vou deixar você Pois falar. é, Deixa só e eu concluir, já senão que eu me tu tocou esqueço. nesse assunto, É... Peraí, peraí. Então, mas para a gente sair desse assunto de blitz, não, de abordagem, que também não é o nosso forte. A, a abordagem é aquele procedimento da PF, da polícia, entendeu? Na vida real. Todo mundo sabe mais ou menos como é. Manda o cara colocar a mão na cabeça, o cara não obedeceu, usa o taser ou usa o cacetete, certo? Porém, não existe matar o cara de cacetete. Não existe isso. Então, quando os senhores saírem com as suas equipes, orientem os militares que estão com vocês. Eu estou passando a orientação para vocês. Fui orientado a comandar somente. Então, eu vou ficar na base, vou tentar dar uma segurada por aqui. Vocês vão ficar na rua me passando as informações. Ficou algum lugar com alguma deficiência, faltou PF, o cara quitou, o cara caiu, nossa viatura sumiu, tem que informar imediatamente no barra F para que a gente possa providenciar outra viatura para o QTH de vocês, certo? Sobre a abordagem é isso. Os postos são obrigatórios, John, já que você não estava aqui na hora que eu comecei a falar. Esses postos que eu mandei lá no chat de coronéis, eles são obrigatórios, todos os dias tem de haver isso. Não existe a necessidade de ter vários militares aqui na base. O que não pode acontecer de jeito nenhum, isso aí não é regra do RP, não é regra de administrador, não é regra de ninguém, é minha regra. Eu não quero figurinha repetida. Para quem não entendeu o que é figurinha repetida, é aquela missão que o Brian vai, depois da manhã vai o Brian de novo, no outro dia é o Brian de novo, entendeu? Também não existe esse negócio de missão só vai major. Não existe. Já te coloquei lá, Bariloche. Não existe essa situação de só vai major, só vai tenente. Ah, na minha equipe eu só quero fulano de tal. Não existe isso. Beleza? Então, todos os dias tem que acontecer isso, ó. Igual a PF faz. Coloca todo mundo em forma na frente do cofre 2, separa os QTH. Beleza? Vamos estipular um número mínimo de militares que tem que ficar na base. O que é que vocês acham de 10 militares? Sem contar comigo, tá? Sem contar comigo. 10 militares do coronel para baixo. Certo. Sobre isso dos postos, por enquanto, essa semana é de teste, beleza? Eu espero que vocês controlem as suas equipes. Vocês precisam ter voz de comando. Não, prioridade é o cofre 2. Cofre um, gente, ó, eu me desliguei do arsenal, porque o arsenal ele só tem como roubar em dia de invasão. A não ser que algum cara vá lá, entendeu? Mas o que pode fazer? O coronel que fica responsável pela base, ele pode simplesmente, simplesmente pegar um major ou ele mesmo pega uma viatura e fica passando de posto em posto. Ele pode fazer isso, entendeu? Não tem problema nenhum. Pronto, sobre isso daí ficou estipulado então que haverão 10 militares na base.
fora o general, porque eu posso simplesmente sair e resolver outra coisa. E eu também tenho que estar 24 horas, 24 horas não, né? É só o modo de falar, mas eu tenho que estar o maior tempo possível online no DC. Porque se houver alguma coisa aqui, eu vou ser chamado no DC. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu liberar para a Milena falar para eu trocar de assunto. Basicamente só um coronel na base, os outros vão estar todos em operação na rua. Resumidamente é isso. Por quê? Tem muita gente reclamando que o EB fica só aqui dentro, certo? E isso chegou lá em cima, lá nos donos de tudo, entendeu? No chefe de tudo. Então, não é do nosso EB, tá? Isso é do geral, contexto geral, como existiam várias regras, como existiam várias, a Milena também quer falar sobre isso. Como existiam várias regras, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, eles tomaram essa decisão e eles querem que os líderes façam cumprir. Eu faço vocês cumprir e vocês fazem a tropa cumprir, beleza? Lembrei de uma coisa aqui agora. O. Caraca, como é o nome? Sim, a interceptação de CF, de fato, não vai poder ser feita lá colado na ponte, certo? O caminhão que fica do lado de cá, na pista de barro, ele tem que ficar antes da pista de barro. Aquela parte perto da ponte tem que ficar desocupada, porque os caminhoneiros, eles azaralham muito. Eles fazem os nossos caminhões ficar travado no meio da pista, eles interditam a pista. Aí, quando as facções vão fazer reclamação, elas falam: o EB está fechando a ponte. Entendeu? É diferente do caso de ontem, que os motoristas morreram. Mas todo mundo tem que ter essa visão, a mesma visão que eu tenho. O motorista do caminhão morreu, o caminhão ficou no meio da pista, automaticamente o cara vai lá pegar o caminhão. Não pode deixar aquele caminhão lá de jeito nenhum. Entendeu? Então, quando vocês forem pegar CF, não dava, mas eu pedi pro Roxo. O Leonardo estava lá comigo, ele viu, eu falei pro Roxo: gente, acabou a ação, eu só quero pegar o caminhão. Se tivesse alguma DM ali na hora, ele ia ver eu falando isso, entendeu? Que ele ia ver que eu não deixei o caminhão de propósito ali. Mas eu acredito que tinha. Porém, os roxos se saíram da ação, por incrível que pareça, eles se saíram e deixaram eu pegar o caminhão. Eu e o Leonardo pegamos o caminhão. Também vai ser tipo assim, eu vou tentar, né? Eu vou tentar ao máximo deixar uma equipe próximo daqui para a gente poder fazer CF também. Só que como o CF nunca foi prioridade, ele não vai ser prioridade agora, beleza? Então o fluxo da ponte precisa ficar livre ali. A gente vai ter gente lá na. Esqueci o nome do lugar agora, ali pela fazenda, perto do duelo. Então a gente vai ter a chance de interceptar o caminhão se ele estiver por lá, entendeu? Pode ficar aqui, Phelps. Pera aí. É urgente? Se não for urgente, tu vai esperar, porque a Belena tá na frente. Tá. Então, como eu ia dizendo, era só até o CF. Então, o CF não é prioridade, como sempre, como nunca foi. Tem que atentar para não deixar nosso caminhão colado na ponte, não pode. E muito menos lá dentro da. Então, isso que vocês têm que ter cuidado, tá? Porque se essas ordens não forem cumpridas, infelizmente eu vou perder a gestão e a gente vai perder o EB. Só mais uma coisa. Não, vai, Milena, faz a tua pergunta. Eu esqueci metade do que eu ia perguntar. Mas vamos lá. É, na questão agora
da nossa blitz que a gente estava fazendo com a PF, não vai ser mais daquele jeito, tipo, todos procurando na cidade? Não, as blitz vão acontecer ainda. O que é que eu achei errado ontem? Foi um exagero meu ter colocado 4 viaturas nossas. Aquilo ali é uma coisa para reforço, entendeu? Então, uma viatura nossa é suficiente com a PF. PF também deve mandar só um, porque a gente precisa ter viatura nesses locais que foram designados, né? Então a gente precisa ter viatura em todo lugar da cidade. Inclusive, se vocês virem, acontece, tá na cidade, beleza, tô aqui no meu posto, vou informar para a base, tal, QTH Bravo, que agora é assim o nome, tá? Vocês têm que pegar aqueles nomes lá. Beleza? Mas eu que vou dizer para vocês, eu vou colocar nas ordens, né? Vou colocar nas ordens para onde vocês vão. Beleza, vocês vão para tal lugar. Foi definido isso, vocês vão montar a sua equipe, certo? Como assim? Quais códigos? O alfabeto fonético? Sim, sim, do jeito que está lá. Do jeito que está no Isso. mapa. Eu vou falar QTH Bravo Info, Info do Charlie, Info do Delta, Info do Fox, e assim vai. Mas, antes disso, eu vou designar os senhores para cada lugar. Vou designar os coronéis, certo? Em seguida, os coronéis vão estar aqui presentes. Eu sei que cada um tem uma atividade, cada um tem uma coisa, mas façam um esforço para estar aqui de 5 horas para poder separar o QTH. Se a gente não conseguir atender um QTH com as viaturas completas, isso tem que ser informado para mim, para se por acaso o prefeito vir falar, eu já tenho uma justificativa, beleza? Isso se aplica tanto a nós quanto a PF. Por isso que a gente vai ter que trabalhar em conjunto, certo? Não é para ter aquele número exorbitante ali de viaturas paradas na nossa base. Eu não contei, mas se eu não me engano são sete postos, fora o HP e os bancos. O que é que eu pensei do HP e dos bancos? Eles têm uma ideia de colocar um pessoal para ficar organizando, tipo assim, o cara chegou uma família, aí chegou outra família e vem com o negócio de dizer, o CF é meu, mas não é assim que funciona. O CF é de quem entrar no CF primeiro, certo? Pegou o CF é daquela família ali, independente do cara que está lá desde ontem. É de quem pegar o CF primeiro. Só que isso não é uma competição, isso não é uma briga, não é pro cara se matar lá, entendeu? Por isso que é interessante ter uma viatura rondando aqueles lugares. A gente vai contar aqui com a liderança de alguns majores aí, que são mais antigos, né, como o Phelps. Como todo mundo sabe, eu não posso passar mais fardas de coronel, já tem gente demais de coronel, mas eu tenho os major mais antigos aí que eu posso contar com o auxílio deles para a liderança de equipe, caso seja necessário. Beleza? Então, se tiver ronda respondendo a sua pergunta, se tiver patrulha, vai ser uma viatura que está dispersa ali, que está mais de boa. Ela vai com, ela vai com, como é que se diz? Ela vai com a PF, vai fazer aquele patrulhamento ostensivo e vai continuar fazendo. Vou dar uma pausa, preciso ir em Nárnia, beleza? Essa viatura vai voltar para a base, pausar o turno, como a gente costuma fazer, voltar para a base, pausar o turno e a gente automaticamente vai mandar outra, entendeu? Esse processo não pode parar, de jeito nenhum. E Honda não existe mais aquele negócio da gente ir, dar uma volta na cidade e voltar para a base. Ficar aqui conversando, sem fazer nada. Fala, John, para eu poder passar para outro assunto. John? Indo. John? Estão me ouvindo aí?
Posso falar? Deixa de Não, é que brincadeira, a Jota. minha pergunta é sobre lá o patrulhamento com o PF que vai estar com a gente. A gente tem autoridade sobre ele, tipo, pode mandar prender, ou então volta, entra, tipo essas coisas, entendeu? Então, se tiver um delegado, o delegado é do mesmo nível de vocês. Então, é interessante isso ser combinado. O combinado não sai caro, beleza? É como eu falei ontem, quando eu tô, o pessoal me respeita, entendeu? Eu não tiro a autoridade de ninguém, porém, quando eu falo, o pessoal vai lá e me respeita. Então, para evitar conflitos, antes de sair para patrulha, antes de sair para patrulha, vocês combinam. Pessoal, vamos fazer desse jeito. Tem que lembrar que tem que ser tratado com respeito e tal, essas coisas, entendeu? Já que vocês, se tiver um delegado presente, vocês têm a voz ativa, fala pro delegado, fulano de tal, ó, eu posso dar um aviso aqui para tua guarnição, para tua equipe, ele vai liberar para você falar com certeza, entendeu? Se for um delegado que está dando problema, vocês me passam e eu passo pro Andrews e a gente resolve isso fácil. Beleza, era só isso daí mesmo, só Então, pra não ter confusão na hora. isso, é exatamente isso, combinar essas coisas. Tipo assim, também não precisa ser só um cara, entendeu? Todo mundo é interessante fazer. Chama o HP aí, por favor. Todos são. É importante que todos sejam participativos, entendeu? Parou ali, o líder da equipe. Se vocês combinarem, ô John, se você olha pro cara assim, vamos supor que seja o Vinícius Soda. Você fala pro Vinícius, Vinícius, eu posso liderar a equipe hoje? Amanhã, se a gente for fazer outro, aí tu lidera, ou então na próxima Blitz a gente lidera, essas coisas, entendeu? Tudo que for combinado, para não ficar tendo estresse, tá ligado? Porque coronel e delegado tá no nível 5 é o mesmo, entendeu? Então, é... Oi? QSV é viatura, não é ambulância, é viatura. Enfim, é... já respondi a tua pergunta, né, John? Fala, Felps, o que você queria perguntar? Não, era mais uma sugestão de ideia. No final eu falo pro senhor isso. Esse Fabiano Jesus aí, ó. Ele entrou ontem, já tá fazendo merda. Vocês já viram que os verdes está tudo no roxo, né? Esses caras vão invadir a gente hoje aqui, velho. Tá lotado lá, pô.
É, assim, pulando o assunto agora sobre os QTH, vocês já sabem que é obrigatório ser feito todos os dias. Jota, o que é para ser feito às 5 horas da tarde? O que é para ser feito às 17 horas? Tu tá voando, Jota. Então tu não aprendeu nada que eu falei aqui, né? Não, pô, não é formação pro hino, pô, tem que prestar atenção, Jota. Senhores, isso também está sendo avaliado, tá? Foi cobrado hoje sobre o comportamento dos coronéis. Então isso também vai ser cobrado de vocês. Porque por algum motivo a senhora Pimenta passou em algum exército aí e o coronel tava brincando, não foi aqui. Tá, Jota, se você não tá disposto pro cargo, então você pode voltar lá pra missão na tropa e eu escalo outro coronel no seu lugar. Exatamente, a organização dos QTH. Sério o que, Jota? É você que tá falando, Jota. Você tem que entender que eu levo RP a sério. Eu não tô brincando, eu sou cobrado de verdade, gente. Quando eu entro aqui, ó, coloco a farda, eu visto a carapuça. Entendeu? Então tem que fazer direito, pô. É... Outra coisa, mudando do assunto, já acabou o assunto da Honda, já fiz a pergunta que eu queria fazer. Agora, sobre o que eu já falei milhares de vezes. Já falei milhares de vezes, porém continua acontecendo. Vocês querem formar família? Formem suas famílias. Porém, aqui dentro é major, sim senhor, sim senhora, coronel, entendeu? Isso foi cobrado. Não estou inventando. Isso foi cobrado lá, porque a senhora Pimenta chegou na PF, certo? A senhora Pimenta chegou na PF e tava lá um pai, tio, avô, não sei o quê. Isso acaba perdendo o respeito à hierarquia, que é para ter disciplina e hierarquia. Hierarquia e disciplina. Então, evitem. E se alguém. Eu vou formalizar, Léo. Eu vou formalizar um aviso mais claro para vocês colocarem aí. Não sei, John. Eu acho que não é o caso. Porque senão o cara vai acabar. O cara vai acabar. Uma hora ou outra a pessoa vai confundir essa liberdade com vocês, entendeu? Só que como esse SMS é uma coisa mais particular, por mim eu não vejo problema não. Porém,
A minha preocupação é se isso vai gerar um problema para vocês, entendeu? Porque assim, ó, pô, vamos supor que o Phelps é teu neto, sei lá. Aí eu vejo o Phelps te desrespeitando. Se eu vejo o Phelps te desrespeitando. Aí eu vou lá reclamar com o Phelps ou contigo, porque na verdade eu tenho que cobrar do mais antigo. Eu vou lá cobrar, vou reclamar contigo, aí tu pega e fala pra mim: "Ah, ele é meu neto". E aí? Eu coloco os dois pra fora, pô. Entendeu? Porque não tem isso no exército, não tem que acontecer isso. Eu já disse pra Lívia milhares de vezes quando ela estava aqui: "Não me chama de pai. Não me chama de pai". Eu parei de brincar até com a Ive, porque eu chamava ela de netinha. Entendeu? Eu parei com isso. Falei pra Milena: "Não me chama de velho". Tudo isso conta, entendeu? Tudo isso conta. Falei pra todo mundo. Porque tem que ser feito de forma correta. Beleza? Esse assunto era só isso. Dessa parte era só isso. Pois é. Isso também não tem no exército, mas tranquilo. Infelizmente, gente, eu sei que vocês querem tratar algumas pessoas com esse carinho aí, mas se for para fazer, façam fora do serviço. O que foi dito também já foi visto. Tá a cidade pegando fogo, a cidade tá pegando fogo, aí chega na PF e no EB, tem um monte de gente na recepção da PF, escrivão de papinho com alguma militar. Chega aqui no EB, tem um cara ali conversando, não sei o que lá, assuntos que não tem nada a ver, puxando assunto de Nárnia pra cá, entendeu? Essas coisas têm que ser observado. Só que isso é fruto do quê? Isso é fruto do tédio. O cara tá sem fazer nada aqui na base, entendeu? Acaba acontecendo essas coisas. Foi falado isso também para evitar. Por isso agora vai ficar o mínimo possível aqui, tá ligado? Vai ficar o mínimo possível dentro da base. É, sem Tem uma questão do recrutamento agora, não é mais recrutamento, então os senhores apaguem do seu caderno, não é mais recrutamento, é alistamento militar. Eu vou formalizar a mensagem também, vou ver aqui a melhor mensagem e vou passar para vocês. Como vai ser feito? Mandei lá no DC também, para gerar RP para o jogador. Prova física, ou normal de. Pode ser mais ou menos desse jeito aí. Não é simplesmente, não é simplesmente o cara chegar ali na frente, responder algumas perguntas e pá, tá apto para ser do exército. Libera aquela pista ali, ó, da frente do esse corredorzão que a gente tem lá da P1 até aqui a P2, entendeu? E bota o cara para correr, sei lá, teste de aptidão física. O senhor tem que dar tantas voltas ali e tal. Passou dessa etapa, passou dessa etapa de. Pode sim, não tem problema não. Isso, eu mandei lá, agachamento, coloca o cara para fazer rolamento, entendeu? O cara faz agachamento. Se ele tiver armamento, autoriza o cara usar o armamento dele só para ele fazer o agachamento, mas fica observando, porque se ele disparar, ele vai morrer, entendeu? Faz de conta que aquele armamento que ele tá na mão é nosso, a gente forneceu para ele fazer o teste. Mas isso também precisa ser estudado, mas beleza. Façam desse jeito, alistamento militar, coloca lá alistamento militar aberto no exército, alguma coisa desse tipo,
Não precisa colocar aquele negócio mais 16 anos, vai para ativo, não. Só coloca alistamento aberto no Exército Brasileiro. Só isso. As regras de alistamento a gente pode dizer aqui na frente para as pessoas, não precisa colocar no barra gov. Fala, Jota. Jota não, John. É uma ideia. Que tal a gente fazer o alistamento, né? Tipo, começar numa segunda e fazer na sexta-feira com todo mundo. Já dá, tipo, dá um teste para ele. Se ele quiser mesmo, ele vai aparecer aqui na sexta-feira para fazer o teste com todos, entendeu? Aí já fala para todo mundo, já faz como é a instrução com todos. Para não estar fazendo pingada que nem sempre tem aí na frente. Vai 3, vai 4, vai 2, vai 1. É leve 1, para. Altecar. Para, leve 1. É só uma ideia, não precisa ser na segunda, tipo, é só uma ideia. Uma segunda, uma quarta, e na sexta-feira pede para ele voltar para fazer os exames, o teste. Peraí. Pode gravar, irmão. Não é para falar de gravar, não é para falar nada disso. Então, John, eu ia chegar nessa parte aí. Então, assim, ó, depois que o cara entrou, tá, virou soldado, ele vai passar a semana toda cumprindo as missões do EB e fazendo teste, correndo, entendeu? Coloca o cara para correr ao redor da base, vai com o grupamento junto com ele, entendeu? É curso de formação. Ah, senhor, não sei o que eu entrei no EB, o EB só fica parado. Ah, é? Beleza. Curso de formação. Coloca o cara para correr ao redor da base, ensina a fazer agachamento, ensina a ficar rolando, entendeu? Correr para algum QTH, coloca o cara para correr de uma ponta a outra do EB, fica a guarita, tudo isso vai fazer parte daquele curso de formação da semana do cara, entendeu? A semana zero dele. Entrou hoje no EB, ele vai passar a semana toda participando dessas atividades. Isso é pro privado. Não tem essa de deixar o privado parado só no lugar. E não tem mais aquele recrutamento do cara chegar, olhou assim, QAP é não sei o que, isso e aquilo, não. Esquece essas coisas. Quando que a gente vai perguntar isso pro cara? A gente vai perguntar isso para ele depois do teste físico. Entrou, chegou aqui, senhor, o senhor quer participar do... Tá, beleza, Badá, tranquilo. O senhor quer participar do alistamento? O senhor é voluntário? O senhor é voluntário para o alistamento? Ah, sou voluntário. Beleza, ó. Tem uns testes que você tem que fazer para poder entrar no EB. Tá, tem que correr daqui até não sei onde e voltar no menor tempo possível. Não pode pular. Entendeu? Teste de resistência. Botou o cara para correr de lá não sei de onde para cá. Entendeu? Passou desse teste. Passou desse teste, prova intelectual. Como eu coloquei lá no DC, do jeito que tá lá. Prova intelectual. Qual o código tal? Qual o código tal? Aí sim vocês vão perguntar sobre códigos. Por que eu disse vocês? Como eu coloquei lá no coisa, todos os coronéis têm que estar em condições de aplicar o recrutamento caso seja necessário.
Na maioria das vezes quem vai fazer é a Milena, mas se ela não tiver e tiver que ter recrutamento naquele dia, o que é que vocês vão fazer? Entra na lista de jogadores, verifica a quantidade de membros que a gente tem, se houver necessidade de ter recrutamento, se quiser me avisar, beleza, Luiz, eu vou abrir recrutamento porque tá faltando gente assim, assim, assim. Tá, tranquilo, não tem problema nenhum. Porém, como eu falei no início, recrutamento agora, vocês tomam a frente, a base está precisando, vou fazer recrutamento. Beleza? Sobre o recrutamento é isso. Caso tenham dúvidas, podem me chamar. Pode falar a sua ideia, Milena. Como a prova para sargento é uma prova mais fácil que a dos outros, eu tive a ideia de fazer o quê? Durante uma semana, vai aplicando esses treinamentos, né? No pessoal que é privado, tudo que tá como privado. E vamos supor, hoje eu fiz recrutamento, eu, eu recrutei João Pedro e Maria. João Pedro e Maria vai estar no caso, sobre treinamento. Se no final da semana, João Pedro e Maria, só apenas dois, se saiu bem, dava para subir eles de cargo para sargento. Tá, pode ser. De toda forma, eles vão estar uma semana aqui, que é o tempo mínimo que eu dou para sargento. Beleza? Vocês podem aplicar desse jeito aí. Eu só quero pronto. Eu não vou ficar em cima perguntando como é isso, como é aquilo, não. Vocês vão executar e vão passar para mim. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Por isso que é interessante que vocês respondam no DC. Não bota só a bandeira, não. Responde. Eu sei que vocês estão vendo. Fala, John. Sobre a questão de prova, de cargo, teria como a prova para major ser mais rigorosa, a mais difícil de todas mesmo. Porque eu ainda estou vendo o major subir e ainda fazer besteira por aí. E dá dor de cabeça, como o senhor já falou, né? Muito major aí dando dor de cabeça. E não era para isso acontecer, né? Então acho que a gente tem que ver essa questão aí também sobre o cargo de major. Certo. Isso vai ser feito, então. Porque eu também concordo com essa questão que o John falou, porque, por exemplo, a prova que o senhor Amorim passou é a prova que eu tô aplicando, né? Que até antes a prova que a Ivy tinha me passado era mais fácil. Eu acho que como tem muito major na base, dava para ser um pouquinho mais rigoroso com a promoção para major. Porque tem muitos e tipo, o pessoal não obedece. Quem tava comigo lá na P1 agora há pouco mesmo, viu, o Brian tava lá. Brian, eu tive que gritar um monte de vez. Não foi para poder os majores sair lá da P1, para poder parar de azaralho lá na frente. E não obedece, entendeu? Tipo, fica debatendo ali. E às vezes eu evito tipo, fazendo punição assim, por besteiras dessa, entendeu? Eu tento falar mais sério, tem que ser um pouco mais grosseira pra ver se vai. Mas, como ele falou, major tá passando fácil. No fim, eles ficam um pouco folgados, vou falar bem assim, na reta mesmo. Ficam um pouco folgados, porque quer ter liberdade na base toda, quer estar pra cima e pra baixo, quer estar fazendo as coisas pelo comando deles, entendeu? E acaba que, tipo, não estão respeitando nem mesmo os coronéis aqui. Pois é, Isso pode ser feito. Então descarta aquela prova lá que eu te passei e vamos elaborar uma prova mais difícil para os major. Aquela prova poderia ser aprimorada para os tenentes.
O que o senhor acha de aprimorar aquela prova lá para passar para os tenentes? Eu de fato acho aquela prova fácil. Eu vou pensar numa outra coisa aqui. Vou ver direitinho. Fazer uma adaptação. Tem várias coisas. É como a Pimenta falou hoje. Tem garoto que é mais capacitado para ser vice-líder do que adulto. Que tem adulto que fica sempre com brincadeirinha, não leva a sério as coisas, entendeu? Olha, entendeu? Então ela citou isso e eu de fato concordo com ela. Porque tem vários que a gente fala, porra, cara, faz desse jeito. O cara fica brincando, faz coisa errada, sempre acha que o cara tá sendo grosseiro com ele, entendeu? Enfim, pois é, o garoto é mais responsável do que o Jota. E eu já falei milhares de vezes pro Jota isso. Enfim, mas beleza. Tem o Phelps aí, eu não dei oportunidade pro Phelps. Faz tempo que o Phelps está esperando uma vaga de coronel e eu não dei vaga pra ele. Falou com quem, Jota? Bom, acho que da reunião era só isso que a gente tinha que tratar, os principais assuntos desse negócio aí de ficar com negócio de pai, mãe, primo, periquito, papagaio. Todo mundo já sabe que não pode. A mensagem do alistamento, a gente vai testar essa do. Deixa eu botar de novo aqui para vocês verem. Alistamento militar aberto no Exército Brasileiro. Vamos colocar desse jeito, vamos ver se vai surtir efeito. Se por acaso não der muita gente, não aparecer ninguém aí a gente muda, beleza? Já pode pôr em prática o novo sistema de alistamento. Se alistou, vai correr na base sem entrar em áreas delicadas. Cofre 1, cofre 2. Avisar para a tropa também não matar o cara porque o cara tá correndo, entendeu? Não pode escrever maiúsculo. Ah, tá, entendi. Não, não tem necessidade não. Eu quis dar ênfase no maiúsculo do Exército Brasileiro. Aí tem um tal de Vitor Fonseca. Mandou um SMS para mim aqui dizendo que era tenente. Só que como eu falei para vocês, o cara saiu, ele desce um cargo. Saiu de novo, sumiu, eu boto como. Não entendi. Não entendi, Leonardo. O Vitor Fonseca tá na base, é? Oxe, tá nos verdes esse maluco, tá me mandando mensagem aqui, tá doidão, é?
Tá, paredão hoje beleza. foi. Sobre uma coisa importante aqui também. Quando vocês receberem alguma denúncia de abuso de poder, essas coisas, não vamos logo colocar o cara pra fora, não. Vamos chamar o cara aqui pra trocar uma ideia, conversar com ele, entendeu? Se acontecer de novo, a gente coloca pra fora. Mas se não, como hoje mandaram pra mim, acho que foi o Leonardo, né? Mandou do Elias Figueiredo lá e eu perguntei pra ele, cara, tu atordoou alguém hoje? E eu tenho certeza que ele fez isso com várias pessoas hoje, porque eu perguntei e ele me disse de que hora. Aí ele disse, como assim, de que hora? Se eu quero saber se você fez isso hoje. Aí ele disse, fiz. Aí eu disse, aí eu expliquei pra ele que não podia, ele pediu desculpa, beleza. Se acontecer de novo, eu não vou avisar nada a ele, ele vai nascer lá na estação de trem.